a desintegração que tem acontecido no entorno do próprio Flávio Bolsonaro, incluindo, e aqui é preciso que se diga isso, a própria Michelle Bolsonaro. Ou seja, quem é bolsonarista se una em torno do Flávio. Esse é o recado. Javier Milei encurrala Moraes com um pedido sobre Bolsonaro, que ele quer dar uma passada em Brasília para visitar o Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Só que essa visita depende de uma autorização do Moraes. E é aí que ele entrou numa sinuca de bico. Lula, isso não é jeito de tratar quem te libertou, cara. Isso não é jeito de tratar os seus capangas, os seus capatazes, os seus assassinos de aluguel que te ajudaram tanto nos últimos anos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Moraes manda soltar ex-prefeito preso durante a operação da PF. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a soltura do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canela, do União Brasil, que havia sido preso em flagrante na última terça-feira, durante uma operação da Polícia Federal realizada no estado do Rio de Janeiro. A decisão estabelece que Canela responderá às investigações em liberdade, mas deverá cumprir uma série de medidas cautelares. Entre elas estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, a entrega do passaporte às autoridades e a suspensão do porte de arma. O ex-prefeito foi detido após policiais federais localizarem um fuzil no veículo em que ele estava. Segundo Canela, o armamento pertence ao policial militar responsável por sua segurança. Na avaliação de Alexandre de Moraes, essa alegação ainda precisa ser esclarecida no decorrer da investigação, motivo pela qual a prisão preventiva não foi mantida neste momento. E André Mendonça aciona a PF e destrói qualquer plano de braço direito de Vorcaro. É isso mesmo. O ministro André Mendonça, relator do inquérito envolvendo o Banco Master no Supremo Tribunal Federal, determinou neste sábado a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda e proibiu a sua saída do território nacional. A decisão foi tomada após solicitação da Polícia Federal, que apontou existir um risco concreto de fuga. Na decisão, o magistrado também determinou que não seja emitido um novo passaporte em nome do investigado. Além disso, advertiu que o eventual descumprimento das medidas impostas poderá levar à decretação de sua prisão preventiva. A Polícia Federal informou ao STF que Thiago Miranda tinha uma viagem para Miami, nos Estados Unidos, marcada para segunda-feira. Para os investigadores, havia sério risco de que o publicitário deixasse o país para evitar o andamento das investigações. E Jair Bolsonaro não deixa pedra sobre pedra em trama de oportunistas. Veja o vídeo. Neste sábado no YouTube, Flávio Bolsonaro leu uma carta que foi manuscrita pelo próprio pai, que está em prisão domiciliar. Você ficou sabendo dessa carta? Eu vou te contar agora o que dizia essa carta, quais os conselhos que o Bolsonaro, pai, deixa para a campanha do filho e, sobretudo, qual o recado que ele dá para uma específica pessoa. Eu vou te contar qual é o recado que foi dado. Vamos lá, o fato é que o manuscrito do Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, é um manuscrito de união em torno da direita. Ele deixa claro que é preciso unidade, ele deixa claro que nessa carta manuscrita, o Flávio Bolsonaro, que está no início de uma campanha, precisa de apoio no entorno dele, sobretudo. Diz o Jair Bolsonaro, um momento de decisão, é um momento decisivo em que a união em torno do Flávio Bolsonaro é essencial para que ele consiga vencer as eleições e com isso derrotar o Lula, derrotar o PT. Eu vou te mostrar um trecho dessa carta em que ele diz que justamente o Brasil vive um momento de decisão, pede união em torno do Flávio Bolsonaro e diz o seguinte, aspas, o momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência. Percebam, ele chama então o Flávio Bolsonaro de meu candidato à
presidência, meu pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, diz a carta do Jair. Ele continua, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento é Flávio Bolsonaro, escreveu o Jair Bolsonaro na carta lida pelo senador. Na sequência, ele ainda diz o seguinte, ele designa o filho como seu representante político, aspas, para a carta do Jair Bolsonaro, meu pré-candidato, e creio que também o seu também, ele está obviamente referindo-se ao público, né, que estaria ouvindo ali a leitura da carta pelo próprio Flávio Bolsonaro. E continua, meu porta-voz, também chama, portanto, o Flávio Bolsonaro de porta-voz dele. E continua, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e para a prosperidade. Meus caros, esse é claramente um recado importante que mostra duas coisas. Primeiro, que, claro, o Flávio Bolsonaro é o cara do Jair Bolsonaro. Parece que esse recado está claro. E dois, unam-se em torno do Flávio Bolsonaro quem é bolsonarista verdadeiramente, quem é de direita verdadeiramente. Esse é o segundo recado do Jair Bolsonaro. E essa carta, o que está por trás dela, a gente precisa entender que é a força que a caneta do Bolsonaro, mesmo preso, mesmo retirado de circulação, ainda possui. Se essa carta for importante para resultar na união da direita em torno do Bolsonaro, em torno do bolsonarismo, em torno do Flávio Bolsonaro, isso me parece claro que a caneta do Jair, mesmo fora de circulação e preso, ainda é muito importante. Então também é um teste de fogo para o Jair Bolsonaro essa carta. É um teste de fogo para que ele veja e que todos sintam se o Jair Bolsonaro ainda tem o impacto e a influência que até então vinha tendo. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto que está por trás dessa carta, eu já te conto já, que é o seguinte, para quem foi esse recado, hein? Ele está dando recado para quem? Esse recado é para o Lula? É para a esquerda? Ou será para a própria direita? Eu te conto já, mas antes eu quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham aqui as minhas análises diariamente ainda não é inscrita. Então se inscreva, é de graça. Clica no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Bom, parece claro que o recado não é para a esquerda, não é para o Lula, é para a direita, é para o bolsonarismo e é para a desintegração que tem acontecido no entorno do próprio Flávio Bolsonaro, incluindo, e aqui é preciso que se diga isso, a própria Michele Bolsonaro. Ou seja, quem é bolsonarista se una em torno do Flávio. Esse é o recado. Quem não se unir em torno do Flávio, fica claro que na própria visão do Jair Bolsonaro, bolsonarista não será. Meus caros, deixa aqui o seu recado e a gente vai seguir atento para ver se essa carta do Jair Bolsonaro impactou essas alas dissidentes dentro do próprio bolsonarismo. Javier Milei encurrala Moraes com pedido sobre Bolsonaro. E hoje eu trago uma daquelas situações que colocam Alexandre de Moraes numa saia justa de doer. O presidente argentino, Javier Milei, ele anunciou que ele vem ao Brasil para a convenção partidária do PL que vai lançar a candidatura do Flávio Bolsonaro. E ele disse que ele quer dar uma passada em Brasília para visitar o Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Parece um gesto simples de um chefe de Estado para um aliado político. Só que essa visita depende de uma autorização do Moraes. E é aí que ele entrou numa sinuca de bico. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Gente, hoje, por decisão do próprio Moraes, só podem visitar o Bolsonaro lá na casa dele os familiares, os médicos e os advogados. Ou seja, para receber o Milei, precisa o Moraes dizer sim, autorizar. E qualquer resposta que ele der agora é uma cilada. Mas por que, Deltan? Porque a gente tem memória. E eu vivi isso junto com você como coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba. E a história recente não deixa mentir, não deixa escapar. Volta comigo para 2018, quando o Lula estava preso lá na Superintendência da Polícia Federal. Que bons tempos, hein? Que saudade. Ele estava em Curitiba, condenado na Lava Jato. E olha quem que passou por lá para visitar ele. Só a esquerdada do mundo. Não sou eu te dizendo, gente, é a própria CUT, a central sindical ligada ao PT, que listou tudo com orgulho. Lê aqui comigo o que eles publicaram. As mais diferentes personalidades do Brasil e do mundo foram à capital do Paraná em defesa da libertação de Lula. Personalidades do mundo inteiro e que lista da esquerda. O Lula, preso, recebeu na cela o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Recebeu Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia.
Recebeu o Massimo D'Alema, ex-primeiro-ministro da Itália, que saiu de lá chamando a prisão de uma monstruosidade. Recebeu o Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu, o Adolfo Pérez Esquivel, que é Prêmio Nobel da Paz, o filósofo esquerdista Noam Chomsky e até ator de Hollywood, o Danny Glover, o parceiro do Mel Gibson naquele filme Máquina Mortífera, foi lá abraçar o Lula. Tudo com autorização da Justiça. Um condenado da Lava Jato, trancado numa cela da Polícia Federal, teve o direito de receber 2 ex-presidentes, um ex-premier, o chefe do Parlamento Europeu, um Nobel da Paz e um artista internacional. E ninguém no Supremo achou isso um absurdo. Aliás, as redes sociais do Lula eram usadas o tempo inteiro. Foi tudo liberado, porque é liberdade de expressão. É o certo, é o justo. E eu já vou te dizer o porquê a situação do Lula coloca o Moraes numa sinuca de bico. Mas ó, se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreve, clica no sininho. Isso ajuda demais a nossa voz, da nossa indignação com os absurdos do Brasil chegar mais longe. E feito isso, bora lá. Agora olha aqui comigo o tamanho então dessa encruzilhada aí do Moraes. Se ele autorizar a visita do Milei, o mundo inteiro vai ver o presidente argentino, o chefe de Estado em exercício, saindo da casa do Bolsonaro com um relato de como ele está e possivelmente pedindo a libertação dele. E a tese de que existe perseguição no Brasil vai ganhar manchetes internacionais. Mas, se o Moraes negar, ele escancara na cara de todo mundo que existem 2 pesos e 2 medidas. Quando o preso é Lula, aí pode entrar ex-presidente, Nobel da Paz, ator de cinema, pode usar redes sociais para o PT. Quando o preso é Bolsonaro, não pode nenhum presidente aliado dar um alô na porta, não pode usar rede social, nada. Não tem saída boa aí para o Moraes. É o cheque-mate aí dos 2 lados. E é exatamente esse 2 pesos, 2 medidas que precisa ser combatido lá em cima, lá em Brasília. E quem pode chamar o ministro do Supremo para responder por tratar brasileiro de forma desigual é o Senado. E é por isso que eu quero ir para lá. Se você quer me ver lá no Senado, nessa briga, da forma como você me vê brigando todos os dias e há anos também contra a corrupção, agora dá para você me ajudar de um jeito muito importante, que é a minha vaquinha eleitoral, que já está no ar, e com qualquer valor no site Quero Apoiar, você fortalece a minha pré-campanha, a nossa pré-campanha ao Senado. É impressionante como não há gratidão entre bandidos, né, entre grupos criminosos. Lula foi descondenado pelo STF. Lula foi tornado elegível novamente pelo STF. Lula foi colocado na presidência pelo STF. Lula viu seu adversário eleitoral ser destruído e censurado pelo STF. E agora Lula decide dar um chega pra lá no STF. É engraçado, quando convém é um consórcio. Agora que está no período eleitoral, Lula manda recado para magistrados, que não tem magistrado nenhum ali, tá? Mas para ministros do STF, que ele não quer se associar a eles mais. Olha essa matéria que saiu na Veja. A pesquisa e a reclamação de Lula contra o Supremo em ano eleitoral. Petista acredita que a STF tem potencial para desgastá-lo junto ao eleitorado e faz recado chegar ao tribunal. Por que ele tem medo de ser desgastado, né? Aqui, Alexandre de Moraes, ligado ao Vorcaro, recebia dinheiro do Vorcaro, viajava no jatinho do Vorcaro, mandava mensagem de visualização única para o Vorcaro, um defensor do mafioso. Dias Toffoli, que o Lula colocou no STF, recebia dinheiro do Vorcaro, é sócio oculto empresa que recebia do Vorcaro e tentou defender o Vorcaro no processo, numa investigação que ele era o relator. Aí eu venho para a matéria. Olha como que o Lula é ingrato, gente. Olha, ministros, eu não aceitaria uma coisa dessa, não. O próprio Gilmar Mendes, né, falou assim que o Lula tinha que dar graças a Deus, foi por causa do STF Lula virou presidente novo. Com o Supremo Tribunal Federal em uma crise de imagem sem precedentes, o presidente Lula reclamou recentemente com o magistrado da corte de possíveis danos eleitorais que o desgaste de alguns juízes poderia provocar em sua campanha de reeleição. O Lula quer distância dos... Primeiro que eles não são juízes, né? O Lula quer distância do mesmo povo que o salvou, porque esse povo que o salvou tá tudo enfurnado em escândalos de corrupção e o Lula quer distância deles. O diagnóstico do petista estava calcado em pesquisas internas do Palácio do Planalto, que mostrariam que a vinculação do presidente aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, olha que gracinha, os maiores defensores do Lula, citados no contexto das investigações sobre o Banco Master, poderiam afetar o desempenho do político nas ruas. Peraí, Lula. Não vamos culpar só Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, né?
Jacques Wagner, o seu grande amigo do peito, é um cara que iniciou o processo do Banco Master. Rui Costa é o cara que estava lá na Bahia junto com o Jacques Wagner iniciando. Aí nós temos o Banco Master pagando para Lewandowski, Guido Mantega, que eram ministros seus. Estava na folha de pagamento do Vorcaro, Lula, mas tudo bem. E agora se descobriu que até o Lulinha está envolvido no esquema, né? Voltando para a matéria. Segundo interlocutores que acompanharam a conversa, o presidente reclamou que as versões dos magistrados não tinham convencido o eleitor. Cara, imagina o Lula chegar para o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli: bicho, essas desculpas que vocês arrumaram aí não colou, arruma uma desculpa melhor aí, porque o eleitor tá vendo que vocês são vagabundos, que vocês são bandidos. E que parte da população o associava aos ministros desgastados com o caso Master. Ato contínuo dizia que manteria a defesa pública do tribunal ao longo da campanha, mas que também era preciso que a corte se ajudasse. Lula está convencido de que o Supremo é um peso eleitoral para ele. O diagnóstico é do próprio presidente, embora o médico tenha sido o Sidônio. O Sidônio falando para ele: Lula, se afasta desse povo que esse trem deu merda. Os escândalos envolvendo o ex-banco de Daniel Vorcaro já havia levado o ex-líder do governo, Jacques Wagner, e o ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, a procurar interlocutores no tribunal para explicar a relação do PT com antigos sócios do Master. Como o empresário baiano Augusto Lima, Wagner, por exemplo, garantira a magistrados não ter cometido irregularidade nenhuma em sua relação com Lima. Embora em julho tenha sido alvo de uma das fases da Operação Compliance Zero, por suspeitas de que recebeu um apartamento e dinheiro em troca de atuar em favor de interesses do investigado no Congresso. O ex-líder governista mantém a merda dele. Bom, resumindo, para além de Toffoli, que atuou na Casa Civil do governo Lula, Lula e Moraes haviam se aproximado por conta de inquéritos que alvejavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram os capangas do Lula, né? O Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Os capangas para censurar o povo brasileiro. O inquérito das fake news foi aberto pelo Dias Toffoli. Alexandre de Moraes fez de tudo para proteger o Lula e atacar o Bolsonaro em 2022. Fizeram tudo. Eles mereciam hoje sentar à direita do Lula, ter tapete vermelho. Mas o que o Lula fala para eles? Olha, galera, essa desculpa que vocês arrumaram não convenceu o povo. Tá? O povo sabe que vocês são corruptos e está me desgastando. Então se afastem de mim, por favor. Parem de fazer merda. Parem de atrapalhar a minha candidatura à reeleição. Lula, isso não é jeito de tratar quem te libertou, cara. Isso não é jeito de tratar os seus capangas, né? Os seus capatazes, os seus assassinos de aluguel que te ajudaram tanto nos últimos anos, viu? Ó, Moraes e Toffoli, se eu fosse vocês, eu mandava prender o Lula de novo, viu? Ele dá muito ingrato. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!